Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o céu da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da verdade. Alziro Zaru responde. A lição de hoje é Vocação de Mateus, publicada no jornal Gazeta de Notícias, no dia 15 de agosto de 1970. Ao convocar Levi, o publicano, para o seu apostolado, Jesus deu uma lição impressionante de boa vontade. Como o Espírito da Verdade, através do céu da LBV, interpreta essa passagem do Evangelho? Vamos harmonizar. Mateus capítulo 9, versículos 9 a 13, Marcos capítulo 2, versículos 13 a 17 e Lucas capítulo 5, versículos 27 a 32. Mateus. Ao sair dali, viu Jesus um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: Segue-me. Logo o homem, levantando-se, o seguiu. E sucedeu que, estando depois Jesus à mesa, na casa de Mateus, vieram muitos publicanos e pecadores e sentaram à volta da mesa com Jesus e seus discípulos. Notando isso, os fariseus disseram aos discípulos: Como é que o vosso mestre come na companhia de publicanos e pecadores? Jesus, ouvindo-os, falou: Não são os que têm saúde que precisam de médico, e sim os doentes. E depois aprendeu o que significam estas palavras: Misericórdia quero, não holocausto, porque não vim chamar os justos, mas os pecadores. Marcos. Jesus saiu de novo em direção ao mar. Todo o povo o seguia, e ele a todos ensinava. Ao passar, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no telônio, e lhe disse: Segue-me. E Levi, erguendo-se, o seguiu. Aconteceu que, estando Jesus à mesa, em casa desse homem, muitos publicanos e pecadores, que em grande número o acompanhavam, sentaram também à mesa, com ele e os discípulos. Os escribas e os fariseus, vendo-o comer na companhia de publicanos e pecadores, disseram aos discípulos: Então o vosso mestre
come e bebe com publicanos e pecadores? Ouvindo o que diziam, Jesus lhes observou: não precisam de médicos os sãos, e sim os enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Lucas. Jesus partiu depois disso e, vendo um publicano de nome Levi sentado na coletoria, disse-lhe: segue-me. E o publicano, levantando-se e abandonando tudo, o seguiu. Mais tarde, Levi lhe ofereceu um grande festim em sua casa, onde havia muitos publicanos e outras pessoas que também tomaram lugar à mesa. Os escribas e os fariseus murmuravam, dizendo aos discípulos: como é que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Jesus, respondendo, lhes disse: os que têm saúde não precisam de médico, e sim os doentes. Não é aos justos, mas aos pecadores que vim chamar a penitência. Efetivamente, Jesus provou assim que não se deve repelir os que pareçam indignos. Onde não vedes, senão fraudes ou impurezas, pode o Senhor ter colocado um germe de virtude que a cultura fará frutificar. Sede, pois, indulgentes para com vossos irmãos. Estendei mão protetora aos fracos. Esforçai-vos por exaltar os aviltados. Imitai finalmente o divino modelo, procurando os doentes e tudo fazendo para os curar. Mateus, que Jesus foi buscar entre os publicanos, era um espírito elevado que encarnara com a missão de auxiliar o Mestre na obra que ele veio executar na terra. Inspirado pelo seu anjo guardião e pelos espíritos superiores que o cercavam, obedeceu no mesmo instante ao chamamento do Cristo e o seguiu. E oferecendo ao Mestre o grande festim de que falam os evangelistas, lhe proporcionou, como devia suceder, oportunidade e meio de dar aquela lição eterna. Tudo tinha sido previamente preparado. Tudo se cumpria por ordem do Senhor, sob a inspiração, a influência e ação ocultas dos espíritos superiores, obedientes à vontade do Mestre. Como discípulo do Cristo, Levi, filho de Alfeu, adotou como apóstolo o nome de Mateus, mas por Levi é que era geralmente conhecido. Não são os que têm saúde que precisam de médico, afirmou Jesus, e sim os doentes. E acrescentou: não vim em busca dos justos, mas dos pecadores. Assim, como aquele que goza saúde não precisa de médico, aquele que obedece conscientemente à lei de Deus não precisa ser salvo. Ele se salva por si mesmo. O Cristo chamava a si os que tinham reparações a fazer. Se convidava ao arrependimento, o seu convite só podia ser feito aos que tinham falido. E depois disse a todos: aprender o que significam estas palavras. Misericórdia quero, não holocausto.
as palavras do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 6, com referência ao Senhor. O que eu quero é a misericórdia, não o sacrifício, o conhecimento de Deus mais que os holocaustos. Devem ser confrontadas com estas outras do profeta Samuel, primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículos 6 a 10. O Senhor dá e tira a vida, leva à habitação dos mortos e dela retira. É o Senhor quem enriquece e empobrece, quem exalta e quem humilha. Levanta o pobre do pó e do esterco levanta o indigente, para sentar-se com os príncipes e ocupar um trono de glória. Porque do Senhor são os polos da terra, e sobre eles pôs o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, e os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não será forte na sua robustez. Tremerão diante do Senhor os seus inimigos, e dos céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará o império ao seu rei, exaltando a glória do seu Cristo. São a origem divina das palavras do Salvador. Misericórdia quero, não holocausto. A nova revelação vem ensinar o seu significado. Vimos, em nome do Mestre, dizer a todos vós: sejam quais forem as faltas e os crimes cometidos, havendo arrependimento, não haverá para o espírito culpado sacrifício, isto é, penas eternas. Haverá, ao contrário, misericórdia, o que quer dizer perdão, subordinado este apenas conforme a bondade e a justiça infinita de Deus, e com o duplo fim de aperfeiçoamento moral e progresso, as duas únicas e inevitáveis condições seguintes: expiar o culpado na erraticidade após a morte, as faltas e crimes praticados mediante sofrimentos morais apropriados e proporcionais aos mesmos crimes e faltas, expiar, reparar e progredir por meio da reencarnação e de novas provações. Sim, onde quer que haja arrependimento, haverá perdão. Jesus, portanto, queria a misericórdia, despertando no homem o remorso da falta ou do crime e o desejo da reparação. A reparação é a consequência do arrependimento. Convidando ao arrependimento, Jesus facilitava a expiação e, assim, salvava aqueles que, de outro modo, estacionariam longo tempo na impenitência.